Quero refletir com os amados nesta noite, trazer um texto para nós meditarmos com uma pergunta. Como você gostaria de ser lembrado? Como você quer ser lembrado? Às vezes as pessoas fazem esse questionamento a si mesmo pensando na sua morte. Depois que eu morrer, como é que eu vou ser lembrado? Mas não é esse o tipo de questionamento que eu desejo fazer com os irmãos nesta noite. Como você quer ser lembrado por Elohim? Quando o Senhor se referir a você, como Ele vai te chamar? Como Ele vai se referir? Louvado seja o Senhor. E eu quero trazer aqui, inicialmente, alguns versículos passados, para vermos uma expressão que o Senhor usava recorrentemente. E primeiro quero ler aqui o texto que está em Bereshit. Bereshit capítulo 26. Bereshit 26, 24. Bereshit 26, 24. E apareceu-lhe Yahuvá naquela mesma noite e disse: Eu sou o Elohim de Abraham, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua semente por causa de Abraham, meu servo. É o Senhor se referindo a Abraham. Para Elohim, Abraham estava morto ou estava vivo? Vivo. Abraham foi recolhido ao seu povo. Estava junto a Elohim, aguardando o glorioso dia em que todos os justos se manifestarão, né, em glória, com o ungido, com Yeshua. Então, o Senhor se referindo a Abraham, está falando aqui a Yitzhak, o filho de Abraham, dando a ele orientações, dando a ele também promessas, e ele se refere a Abraham como Abraham, é assim que é a pronúncia, né? Correta, Abraham, é o A é aberto. Meu servo. Abraham, meu servo. Bamidbar, capítulo 12, versículo 7. Ou também conhecido como livro de Números, capítulo 12, versículo 7. Não é assim com o meu servo Moshe. Ele é fiel em toda a minha casa. Louvado seja o Senhor. Meu servo Moshe. Ele é fiel em toda a minha casa. Neste caso aqui, Moshe ainda estava aqui na terra, né? Realizando a sua tarefa, liderando o povo de Israel naquela caminhada no deserto. E havendo um litígio, uma contenda movida por Miriam e Aharon, seus irmãos carnais, eles começaram a questionar o casamento de Moshe com uma mulher cuxita ou etíope. E o Senhor vai usar a palavra para repreendê-los e vai dizer: não é assim com o meu servo Moshe. Ele é fiel em toda a minha casa. Esse versículo ele traz consigo muitas informações, né? Porque o Senhor está falando desta maneira para Moshe, diferenciando, a respeito de Moshe, diferenciando dos demais profetas que havia no meio do povo de Israel, inclusive Miriam, que era profeta, inclusive Aharon, que era sacerdote. Eram funções importantes que eles exerciam no povo, mas o Senhor diferencia Moshe. E ele fala assim: não é assim com meu servo Moshe. Meu servo Moshe. Para o Senhor chamar alguém de seu servo, é porque esta pessoa está fazendo aquilo
que ele determinou. Se havia ali algum questionamento por parte de Miriam e de Aharon, eles deveriam primeiro ter certeza de que o que Moshe estava fazendo ou deixando de fazer estaria em desacordo com a vontade de Elohim, porque o Senhor vai falar claramente, ele é fiel em toda a minha casa. Inclusive, nesse mesmo texto, diz que Moshe, versículo 3, e o varão Moshe, diz aqui as versões, a maioria delas, era muito manso, né? Mais do que todo homem que havia sobre a terra. Algumas outras versões trazem uma melhor tradução que colocam ele como humilde, né? Mas esta humildade de Moshe não era no sentido de pessoa que não tenha aquela, não se faça reconhecer, não se faça valer a sua autoridade. Não se tratava disso. Ele está falando aqui humildade no sentido de sujeição. Mas sujeição a quem? Sujeição a Elohim. Porque a pessoa que diz que é humilde e não se sujeita ao Senhor, ela não é humilde, é uma falsa humildade. Hoje pela manhã, inclusive, a gente estava lendo aquela passagem que o Senhor fala através do profeta Michá, o que Elohim requer de ti, que Yehuvá requer de ti, que pratiques a justiça, que ames a benevolência e andes humildemente diante de Elohim. Andes humildemente, ou seja, a pessoa vai andar sujeito ao Senhor, fazendo a vontade do Senhor. Está praticando a justiça, está sendo uma pessoa, a palavra ali, chesed, pode ser traduzido por benevolência ou lealdade. Está sendo uma pessoa misericordiosa e leal ao mesmo tempo, e está andando na vontade do Senhor, de acordo com a vontade do Senhor. Então isso é andar humildemente. E Moshe era o homem mais humilde que havia na terra. Não era humilde no sentido de se sujeitar a qualquer pessoa, qualquer um chegava, a pessoa é muito humilde, olha, ele faz... Todo mundo manda nele, né? Não era isso. Você vê que Moshe sabia se impor quando precisava se impor. Ele sabia também o seu lugar, não se ensoberbecia. Ele falava para o povo de Israel, o que vocês acham, que eu estou no lugar de Elohim? Vocês estão murmurando contra mim? Não, vocês estão murmurando contra Elohim, porque eu estou fazendo o que o Senhor está me mandando fazer. Eu não estou inventando nada de mim mesmo, não estou obrigando vocês a fazerem algo que é do meu capricho. O Senhor, por diversas vezes, Moshe teve que colocar isso. Vocês estão guerreando contra Elohim. Vocês estão achando que estão se rebelando contra Moshe? Estavam achando, né? Estavam se rebelando contra Moshe, mas, na verdade, Moshe estava apenas transmitindo aquilo que o Senhor tinha mandado ele transmitir. Estava fazendo aquilo que o Senhor mandou ele fazer. Então, isso era humildade. E havia ali aquele questionamento, mas Moshe era um homem humilde, sujeito a Elohim. E depois a declaração do próprio Senhor a respeito dele vai dizer, não é assim com o meu servo Moshe. Ele é fiel em toda a minha casa. Não se engane, vocês estão falando que vocês não sabem. Eu falo com ele face a face. Eu mando e ele obedece. E na ocasião que Moshe descumpriu uma ordem, e que alguns podem julgar uma coisa pequena, o Senhor não permitiu que ele entrasse na terra por conta daquela ação em desacordo com o que o Senhor tinha determinado. Então a gente vê aqui esse aspecto importante. Eu estava destacando essa expressão, meu servo, né? Lemos aqui em Bamidbar 12:7. Agora eu quero ler também, no mesmo livro de Números, Bamidbar, capítulo 14, versículo 24. 14, versículo 24. Porém, o meu servo Caleb
Porquanto nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. Mais uma vez o Senhor usando essa expressão, meu servo, e relacionando-se aqui à obra, né? Ele perseverou em servir, perseverou em seguir o Senhor, a obedecer à ordem do Senhor. Mais uma atribuição aí de servo, mais uma não, é a atribuição de servo fazer a vontade do seu Senhor. E por fim quero ler aqui em Shemuel, segundo livro de Shemuel, capítulo 7. Versículo 4 em diante. Porém, sucedeu naquela mesma noite que a palavra de Arruvá veio a Natã, dizendo, vai e dize a meu servo, a Davi, assim diz Arruvá, edificar-me-ias tu casa para minha habitação? Aí no versículo 8, vamos dar um salto aqui para encurtar. Agora, pois, assim dirás ao meu servo, a Davi, assim diz Arruvá dos exércitos, eu te tomei do aprisco, de detrás das ovelhas, para que fosses o chefe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo, por onde quer que foste, e destruí teus inimigos diante de ti, e fiz para ti um grande nome, como o nome dos grandes que há na terra. Então até aqui já é suficiente. Mais uma vez o Senhor se referindo a um personagem, aqui no caso Davi, como seu servo. E Davi, de fato, ele tinha essa relação com o Senhor de obediência. Ele sempre consultava o Senhor nas suas decisões, sempre buscava fazer a vontade do Senhor, e o Senhor está dizendo aqui, tratando ele como meu servo. Inclusive, essa iniciativa de construir um santuário para Elohim, ele tinha feito um palácio e disse, isso não é compatível que eu habite numa casa de cedro e a arca da aliança, que simboliza a presença do Senhor, fique numa tenda. Então ele intentou construir um santuário, uma morada para o Senhor. Na verdade, a expressão em hebraico é Heichal, que quer dizer palácio. Geralmente traduzem para templo, mas a expressão real é palácio, tanto que quando essa palavra é usada para o palácio de Davi, o palácio de Shelomó, a casa dele mesmo, né, o palácio dele, mas quando é usada para a tenda, né, para o santuário, geralmente traduzem como templo, né? É possível fazer essa tradução, mas é bom que a gente saiba o sentido, né? Palácio, porque Yahová é o rei, né? É o rei. Essa distinção que fazem entre Elohim, enquanto Elohim e outra coisa é o rei. Não, na verdade, Yahová é Elohim e é o rei. Louvado seja o Senhor. Então, aqui, novamente, nós vemos a expressão, e nós vamos nos deter aqui, poderemos ver outros personagens que foram fiéis ao Senhor e receberam esse privilégio de serem chamados servos do Senhor, meu servo. Até mesmo Ciro, né? Que deu a ordem para que o povo voltasse para Jerusalém depois do cativeiro de Babel. Em hebraico seria Koresh. Koresh, o Senhor também chama ele de meu servo. Por quê? Porque ele estava fazendo o que o Senhor havia determinado. Aquilo que o Senhor tinha preparado para o seu povo se cumpriu através de Ciro, e ele chama ali de meu servo. Mas esses daqui que nós citamos, nós percebemos uma relação mais chegada com o Senhor, uma relação verdadeiramente, um compromisso com o Senhor, com a Torá de Elohim, com seus mandamentos, e o Senhor chama eles de servos. E voltando ao nosso questionamento, como você quer ser lembrado? Veja a diferença do que a Escritura propõe, né? E você vê que quando o Senhor chama um homem,
uma mulher, alguém que está a seu serviço de meu servo, aquilo é uma exaltação. Eu sou um servo de Elohim. Quem diz isso é o próprio Elohim, é um privilégio. Mas no mundo, você dizer que é servo ou você ser chamado dessa maneira é um demérito, né? A grandeza do servir, obviamente, ao Senhor é inigualável, né? Não dá para comparar com servir a homens caídos. Mas é importante a gente ver essa distinção. Como você quer ser lembrado? Louvado seja o Senhor. Agora eu quero trazer um exemplo de vida de um dos grandes servos do Senhor que teve que fazer grandes renúncias, que teve que abrir mão de posições elevadas que ele poderia alcançar para receber do Senhor o reconhecimento, né? O reconhecimento vindo da parte de Elohim. Eu quero ler com os irmãos em Matitiahu. Matitiahu, capítulo 11. Versículo 7. Vamos ler do versículo 7 ao versículo 15. E partindo eles, começou Yeshua a dizer às multidões a respeito de Johanã: que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, que fostes ver? Um homem vestido de roupas finas? Eis os que vestem roupas finas estão nas casas dos reis. Mas então, o que fostes ver? Um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais do que um profeta. Porque é dele que está escrito: eis que envio o meu mensageiro diante da tua face, que preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não surgiu ninguém maior do que Johanã, o imersor ou o batista. Mas o menor do reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de Johanã, o batista, até agora, o reino dos céus é tomado à força. E os fortes se apoderam dele, porque todos os profetas e a Torá profetizaram até Johanã. E se quereis dar crédito, ele é Eliarro que havia de vir. O Eliarro que havia de vir. Quem tem ouvidos, ouça atentamente, né? Louvado seja o Senhor. Então aqui nós vemos o Senhor Yeshua dando testemunho de quem? De Johanã. Ele estava falando palavras assim de demérito ou palavras de reconhecimento? Reconhecimento. E ele chega a dizer que dos nascidos de mulher não surgiu maior do que Johanã. Em outra passagem fala que Johanã não fez milagres. Então o que Johanã fez? O que Johanã fez para que nós tenhamos esta lembrança e o Senhor tenha falado a respeito dele essas palavras, reconhecendo o ministério dele? O que ele fez? O que Johanã fez? Primeiro vamos observar o que se esperava dele. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Quando o anjo do Senhor, o mensageiro do Senhor, veio falar com Zechariá, pai de Johanã, que era sacerdote, que servia ao Senhor, era justo, ele e sua esposa, fiéis, dedicados, mas não tinham filhos. Ela, no caso, Elisheva, sua esposa, era estéril. E ele, na sua dedicação ao Senhor, estava ali oferecendo incenso no santuário, quando o mensageiro do Senhor, Gabriel, anjo do Senhor, apareceu a ele. E a palavra do mensageiro foi a seguinte, versículo 13. Zechariá, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Elisheva, tua mulher, dará à luz um filho. E lhe porás o nome Johanã, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Porque será grande diante de Aruvá. Olha aí, será grande diante de Aruvá. Já havia aí
uma expectativa. Este homem vai ser grande, vai ser grande. E não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe, e fará retornar muitos dos filhos de Israel a Yahová seu Elohim. E irá adiante dele no espírito e poder de Eliarro, para fazer retornar o coração dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, a fim de preparar a Yahová um povo bem disposto. Lá no versículo 76, aqui já depois do nascimento de Yohanan, quando ele foi apresentado, e nesse momento Zacarias estava mudo porque ele duvidou da palavra do anjo do Senhor, do mensageiro do Senhor, e ele foi punido, né? Já que ele queria um sinal de que as coisas iriam acontecer. Como é que eu vou saber se isso vai acontecer? Ele falou, então tu vai ficar mudo. E aí ele ficou mudo, até que no dia em que a criança recebeu o nome, ele falou, né, que o nome seria Yohanan. E diz aqui o versículo 76, e tu, ó menino, ele já profetizando, né? Zacarias profetizando, e tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face de Yahová a preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados, pelas entranhas de misericórdia do nosso Elohim, com que o Oriente do Alto nos visitou, para iluminar os que estão assentados em trevas e sombra de morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. E aí o versículo 80 diz que o menino crescia e se robustecia em espírito e esteve nos desertos até o dia em que havia de se mostrar a Israel. Então, o que nós vemos aqui nessas passagens que nós acabamos de ler? Primeiro, no versículo 15, ele diz aqui, versículo 15, porque será grande diante de Yahová. Isso já destaquei para os irmãos. Ele será grande diante de Elohim. Mas em que consistiria esta grandeza? Quais são os parâmetros que dariam essa posição a Yohanan? No versículo 15 também diz que ele seria cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. No versículo 16, ele vai falar um pouco a respeito da obra que o Espírito Santo conduziria ele a realizar. Fará retornar muitos dos filhos de Israel a Yahová. Ou seja, o povo, embora conhecedor da Torá, embora estivesse na terra de Israel, tivessem voltado do cativeiro, eles precisavam retornar para Elohim. Existia o santuário ali naquele tempo? Existiam sacrifícios sendo feitos lá no santuário em Jerusalém? Mas o povo precisava retornar? Precisava. Muitas vezes a religiosidade engana e muitos não percebem que estão afastados de Elohim, acomodados a meros rituais, vazios, mas distantes. Se não tivermos cuidado, mesmo nós podemos ficar distantes de Elohim. Nós podemos vir a uma reunião, mas a nossa mente está tão longe do Senhor. O nosso coração está tão longe do Senhor. Os nossos desejos estão tão longe do Senhor. A palavra do Senhor não desperta aquele interesse, aquela sede. Se vier qualquer outra novidade, um videozinho, uma coisa, diz, que legal, vamos ver. Se falar das coisas do Senhor, eu já sei. E a gente tem que notar essas reações em nós, porque isso serve de termômetro para ver o quanto nós precisamos nos chegar mais para Elohim. Quem desfruta do Senhor vai querer mais dele. Quem está se chegando para Elohim
obviamente, se não for freado, se não for distraído por outras artimanhas do adversário, vai buscá-lo mais e mais. Porque ele vai ver o efeito da presença, da resposta, da bênção do Senhor na sua vida, ele vai querer mais. Ora, o que o Senhor dá para aqueles que o buscam, que vai gerar nessas pessoas rejeição, que vai gerar um afastamento? Se existe um afastamento do Senhor, ou da nossa parte para com Elohim, não é culpa do Senhor. Por quê? Porque o Senhor me abençoou, por isso que eu me afastei dele? Me afastei dele por quê? Porque ele me salvou, porque ele lavou dos meus pecados? Porque ele me guarda, envia os seus mensageiros para me guardar? Porque ele me corrige quando preciso ser corrigido? É por isso que eu estou me afastando dele? Não faz nenhum sentido o homem se afastar do Senhor. Assim como não fazia Adão tomar aquela decisão com Ravá no jardim. Porque enquanto eles estavam diante do Senhor, sob os cuidados de Elohim, eles estavam muito bem. Eles tinham tudo. Mas a verdade é que a realidade do povo de Israel, embora estivessem ali com o santuário, com os cultos, com todos aqueles rituais, né, que eram feitos no santuário, o povo estava longe. E o Senhor até fala, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E a obra que Yohanan tinha a fazer era uma obra que atingia os corações, que é despertar as almas para retornar para Elohim. E era uma obra extremamente necessária para o que viria a ser feito logo após o ministério do Senhor Yeshua. Cheio do Espírito Santo, faria retornar muitos dos filhos de Israel a Yahuvá. E no versículo 17 diz, irá adiante dele no espírito e poder de Eliyahu para fazer retornar o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, a fim de preparar Yahuvá um povo bem disposto. Um povo bem disposto. Você vê que ele até usa essa expressão aqui, para fazer retornar o coração dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos. Coração dos pais aos filhos. Vê que esse problema da relação familiar, da quebra da autoridade, do rompimento dos laços mais próximos, que é a relação do pai, de um filho, da mãe, de uma filha, de um filho, um pai e uma filha, essa relação mais próxima, ela também já é um problema que não é de agora. Mesmo quando a sociedade era uma sociedade mais ali, digamos, rural, né, onde a relação familiar era mais próxima, né, trabalhavam juntos, já existia este problema que o sistema maligno ele já trabalha para desmantelar a unidade familiar, para destruir a influência dos pais. Aí, claro que quando a influência é positiva, ótimo, né? Quando não, aí perigoso também. Mas você vê que já havia essa dificuldade, e Yohanan, quando o Senhor fala sobre Yohanan, ele já toca nesse assunto também de restauração. Louvado seja o Senhor. E ainda fala aqui dos rebeldes, a prudência dos justos, né? Vê como a relação ali na sociedade, a perda dos valores, essa revolta, essa rebeldia, era algo presente, não é de agora. A história se repete. Mas Yohanan tinha esta missão, né? Tinha esta tarefa. Então, seria cheio do Espírito Santo, características que são destacadas aqui. Faria retornar para Yahuvá o povo, prepararia o povo deixaria bem disposto para a vinda, a manifestação do Mashiach, né? E mais adiante, lá no versículo 76 e 79, e já é a profecia dita por Zechariah, que algumas dessas palavras são ratificadas aqui. No versículo 79 fala assim, para alumiar os que estão assentados em trevas e sombra e morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Esta era a obra que o Senhor estaria realizando através de Yohanan. Agora, qual foi a grandeza? Por que Yohanan se tornou grande?
Por que que o Senhor Yeshua falou o que ele falou a respeito de Yohanan? O que que o Senhor, ele, olhando para mim, ele pode enxergar e também dizer de mim, meu servo? O grande segredo de Yohanan não estava nos milagres, porque Yohanan não fez milagres, mas está no fato de ele fazer a vontade de Elohim se cumprir na sua vida. Logo aqui, nesse mesmo livro, no versículo 80, nesse mesmo capítulo, versículo 80, diz assim: o menino crescia e se robustecia em espírito, e esteve nos desertos até o dia em que havia de se mostrar a Israel. Atenção para isso. Isso daqui foi um preparo fácil? Não, não foi um preparo fácil. Porque ele cresceu em locais inóspitos, sem grandes regalias. E ele era filho de sacerdote. Sacerdote, especialmente naquele tempo, tinha muitas facilidades, muitas vantagens. Ele poderia ter entrado numa daquelas turmas de sacerdote e ter conseguido também, da mesma maneira que o seu pai, né, ter uma projeção, porque Zechariah também era respeitado. Mas o Senhor determinou um plano para a vida dele e o Senhor vai contar com a própria disciplina, a decisão de Yohanan para que esse plano se cumprisse. Então, ele vai ficar no deserto até o dia em que havia de se mostrar a Israel. Capítulo 3, versículo 26. Capítulo 3, versículo 26. Depois que ele anunciou o Senhor Yeshua, alguns discípulos vieram a ele questionando acerca do fato de as almas começarem a se seguir o Senhor Yeshua, né? E ele foi minguando, né, em termos de pessoas seguindo a ele. Foram ter com Yohanan e disseram: Rabi, aquele que estava contigo, ou melhor, aqui é o capítulo, é isso mesmo. Foram ter com Yohanan e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo, além do Iardém, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando, e todos vão ter com ele. Todos vão ter com ele. Preste atenção, isso fazia parte do plano de Elohim? Fazia parte do plano de Elohim que os discípulos que Yohanan alcançou passassem a seguir o ungido? Sim, porque o próprio Yohanan vai declarar: eis o Cordeiro de Elohim, que tira o pecado do mundo. Este é aquele que eu disse, que o Senhor me falou. Louvado seja o Senhor. Sobre aquele a quem vires descer o Espírito, este é o que batiza com o Espírito Santo. Por isso eu dou testemunho. Então Yohanan sabia que os seus discípulos teriam que agora migrar para o Senhor Yeshua. Ele tinha consciência disso. E aí no versículo 27 ele responde a esses discípulos que fizeram esse questionamento. Yohanan respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada do céu. Louvado seja o Senhor. Vós mesmos me sois testemunhas do que eu vos disse. Eu não sou ungido, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo, que lhe assiste e ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já essa minha alegria está cumprida. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Isso é a atitude de um servo? É a atitude de alguém comprometido com a vontade do Senhor? Isso aqui é grandeza. Louvado seja Elohim. O Senhor Yeshua uma vez falou a respeito dos falsos profetas, que eles vão chegar diante do Senhor dizendo: Senhor, nós não curamos em teu nome. Yohanan curou?
Não tem relato que ele tenha feito milagres. Expulsamos demônios em teu nome. E o Senhor dirá, direi abertamente, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Não vos conheço. Agora, a Yohanan, o Senhor conhece. Por quê? Porque Yohanan está comprometido em fazer a vontade do Senhor. E ele não está comprometido com o seu próprio ego, não está comprometido com a sua exaltação pessoal dentro de uma sociedade que estava caída. E até os discípulos deles começaram a ficar incomodados. Estão todos indo para lá. E Yohanan só praticamente disse para eles, olha, por que vocês não foram ainda? Convém que ele cresça e eu diminua. Louvado seja o Senhor. Comprometimento com a vontade do Senhor na vida dele. Olha, ele não teve aquela infância, aquele crescimento, viajando, né, com regalias. Não seria pecado, ué. A família dele não tinha recursos? Qual era o problema dele usufruir dos recursos adquiridos com trabalho? Nenhum problema. A questão era, qual era o plano do Senhor para Yohanan? Qual seria a causa da realização de Yohanan? E Yohanan deixa claro aqui que ele estava alegre. Ele estava se sentindo realizado. Mas ele estava se sentindo realizado por quê? Porque ele estava minguando, estava diminuindo, porque o pessoal estava indo embora. Ele estava se sentindo realizado por quê? Porque ele tinha cumprido a sua missão, a sua tarefa. Então ele vê que todo aquele esforço que ele fez, todas as renúncias, todo o seu empenho para se preservar, para se guardar e então se apresentar diante do povo e começar aquela obra, trazer despertamento às vidas e batizando no deserto junto ao Iardém, todo aquele trabalho que ele fez e depois atento para saber cadê o Mashiach, quem é, olhou, viu o Senhor, deu a ele aquele momento especial em que o Espírito Santo desceu sobre o Senhor Yeshua, em forma de pomba, e a voz do céu, do Pai, dizendo, este é o meu Filho amado, em quem me compraz. Isso aconteceu no batismo do Senhor Yeshua. E Yohanan foi vendo tudo aquilo. E no desfecho de tudo, alguns pensaram, bom, agora ele vai encerrar no auge da carreira. Mas ele também era consciente de que aquela multidão que veio ter com ele, que ele ensinou, que ele encaminhou para o Senhor Yeshua, não ficaria ali todo o tempo, cercando ele, reconhecendo e tudo mais. Louvado seja o Senhor. E aí ele diz, olha, eu estou muito alegre. Por quê? Porque o que eu devia fazer, eu consegui cumprir. Consegui realizar a minha missão. Aí o Senhor chega e diz a ele, realmente, por que o Senhor fala a grandeza de um homem como esse? Por que o Senhor fala dos homens nascidos de mulher? Nenhum se tornou grande como Yohanan. E veja uma coisa interessante que, mesmo depois da sua morte, quando se falava de Yohanan, olha, muito cuidado, porque senão as pedras podiam voar. Uma vez o Senhor Yeshua foi questionado, com que autoridade tu estás aí fazendo essas coisas no templo? E aí Yeshua respondeu, olha, eu vou dar a resposta para vocês se vocês responderem uma coisa. O batismo de Yohanan era do céu ou era dos homens? Aí os fariseus, escribas, olharam para o lado, olharam para o outro, se a gente disser que é do céu, nós vamos ter que reconhecer o testemunho de Yohanan, que apontou para Yeshua como ungido. Então não faz nem sentido a gente perguntar com que autoridade ele está fazendo aquilo, porque sendo ele ungido, ele tem autoridade para fazer. Agora, se dissermos que é dos homens, aí
A gente vai tomar umas pedrinhas aqui. Aí eles responderam: não sabemos. Senhor Yeshua, tão pouco vou dizer para vocês com que autoridade eu faço, seus covardes. Não tem coragem de dizer a verdade, né? Mas veja o respeito que se tinha para com o Yohanan. E chega um momento em que o próprio povo reconhece: Yohanan realmente não fez nenhum milagre, mas tudo quanto ele disse a respeito de Yeshua era verdade. Aleluia. A grandeza de um servo. A grandeza de alguém que se dispôs a fazer a vontade de Elohim na sua vida e teve que pagar um preço para tal. Primeiro, porque ele precisava conhecer a vontade do Senhor. Havia ali uma vantagem em relação a ele, porque o pai dele já tinha ciência disso e já o preparou desde cedo para fazer esta vontade. Desde o princípio já foi trabalhado nesse sentido. Mas ele teve que decidir. A escolha não seria dos pais dele, seria dele, se ele iria ou não iria fazer, se ele se manteria fiel ao Senhor ou se ele escolheria um outro rumo para si. E ele escolheu levar adiante a missão que foi confiada a ele. Aleluia. E aí vem um testemunho do Senhor. Como Yohanan hoje é lembrado? Olha, amados, a obra de Yohanan é muito semelhante à obra que nós temos que fazer hoje. Yohanan preparou para a primeira vinda. Nós estamos aqui, primeiro, nos preparando e, segundo, também ajudando outras vidas a se prepararem para a vinda do Senhor. Esta é a obra que o Senhor confiou aos seus discípulos. Ide por todo mundo pregai o anúncio a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Então saíram os discípulos por todo mundo, também revestidos do poder, buscando o revestimento necessário, as armas, os meios para alcançar êxito nessa tarefa também. Nós precisamos nos empenhar por ela. Mas veja que a obra é semelhante. Yohanan preparou para a primeira vinda e nós temos a missão de preparar para a segunda. Como nós queremos ser lembrados diante do Senhor? Porque vai chegar um dia em que o Senhor vai pedir contas dos talentos. Lembra da parábola dos talentos? Não dá para a gente ler aqui agora para não passarmos do horário. Mas aquela parábola dos talentos fala sobre aqueles que receberam segundo a sua capacidade. Segundo a sua capacidade. Ninguém vai poder dizer diante do Senhor: Senhor, o Senhor me deu o talento, mas o Senhor não me dizia como é que é? Eu não sabia, não tinha como, não tinha capacidade. Não, o Senhor te deu o talento é porque você tem capacidade. Se ainda não descobriu, precisa descobrir. E aí, o que tinha recebido 5, apresentou mais 5. Os 5 que tinha recebido, mais 5 que ele tinha angariado. E o Senhor responde para ele: muito bem, servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Sobre pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Você colheu esses 5 aí mais 5, então você fica com 10. Foi isso que o Senhor falou? Foi isso? Ele diz: entra no gozo do teu Senhor. Aleluia. Muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. E que muito é esse? Entra no gozo do teu Senhor. Já que você é meu servo, eu sou teu Senhor. E você vai participar da alegria, do gozo, do desfrute do que é do teu Senhor. O de 2, que recebeu 2 talentos, trouxe mais 2. Muito bem. Então, ele vai ficar com 4? Não. Ele vai ter o desfrute do gozo do seu
Senhor. Aleluia. Mas é uma escolha se a pessoa quer ou não quer ser servo. O outro não escolheu não ser servo. Ele escolheu não ser servo. O Senhor até se refere a ele, servo mau e negligente. Mas ele não fez nada. Ele simplesmente enterrou o talento. Nem mesmo aos banqueiros ele quis dar para entregar com os juros. E quando chega a hora, lançai-o nas trevas exteriores. Aqui dentro, ele não vai desfrutar do que é meu, porque ele não é meu. Louvado seja o Senhor. Ele fica lá de fora. Porque os que vão usufruir são os que são da casa. São os que são de Elohim, os que decidiram ser servos. Como você quer ser lembrado? Bom, no mundo tem muita gente querendo ser lembrado por várias coisas que são valorizadas, né? E a gente já sabe, já está cansado de ouvir, de falar sobre isso. Mas no reino nós vamos ser lembrados por aquilo que nós realizamos em conformidade com o plano de Elohim para nossas vidas. Ah, mas eu queria agradar o Senhor, mas eu queria agradar do jeito que o Senhor mandou fazer uma coisa, mas eu queria fazer outra. O Senhor queria que eu me tornasse um sacerdote, mas eu queria ser rei. O Senhor queria que eu fosse rei, mas eu quero ser sacerdote. Isso é atitude de servo? Não. Moshe, quando o Senhor chamou ele nem queria, porque não acreditava mais que ele era capaz de fazer coisa alguma. Senhor, eu não tenho capacidade para isso, não. Mas o Senhor deu ordem, o Senhor determinou para ele e ele foi. E você vê que a fidelidade de Moshe para com aquele serviço que o Senhor deu, a tarefa, a missão que o Senhor deu a ele, a gente vê no relato de Ivrim, que ele ficou firme, como que vendo o invisível. Ele ficou firme. E aí você vê como o Senhor se refere a ele, meu servo Moshe. Quando fala para Yehoshua, ele fala, olha, lembra do meu servo Moshe. Quando a Escritura fala de Davi, meu servo Davi. Meu servo Abraham. Meu servo Caleb perseverou em me seguir. Amém? É assim que nós devemos ser lembrados diante de Elohim. Aleluia! Como servos do Elohim Altíssimo. Essa expressão até me fez lembrar daquela mulher que ficou gritando atrás de Shaul, né? Esses homens que vieram são servos do Elohim Altíssimo. Shaul podia ter ficado, tá vendo? Agora já tem até um arauto para nos apregoar diante de todos, somos servos do Elohim Altíssimo. Mas Shaul sabia a missão que ele tinha para cumprir, né? Sabia a tarefa que ele tinha para realizar e sabia que aquilo não estava ajudando em nada. Então ele repreendeu aquele demônio e olha que luta se levantou contra ele por conta daquela situação ali. Louvado seja o Senhor. Mas enfim, isso daí já é uma outra pregação. Que o Senhor nos dê sabedoria para andarmos diante dele como seus servos. Que sejamos lembrados assim. Se alguém te perguntar, olha, como é que você quer ser lembrado? Eu quero ser lembrado como um servo de Elohim. Como alguém que fez a vontade do Senhor. Que viveu a vida fazendo renúncias, fazendo escolhas, mas para servir ao Eterno. Aleluia! Pode ter perdido aqueles momentos assim, puxa, eu não fiz isso, eu gostaria tanto de fazer, mas não fiz. Mas por que eu não fiz? Porque eu estava servindo ao meu Elohim.
porque eu precisava cumprir uma tarefa para o Senhor. Há muitas pessoas que se frustram por não alcançar algo, mas por escolhas ruins que fizeram. Outra coisa é a pessoa fazer escolhas boas e renunciar. Renunciar. Mas porque está servindo ao Senhor. Como foi a renúncia de Moshe, né? Ele preferiu não ser chamado filho da filha de Faraó. Sofrer o vitupério, o sofrimento com os servos do Senhor, porque ele quis servir a Elohim. Aleluia. O Senhor nos abençoe, amados.